Olá, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando a leitura do livro Chega de Regras, Dr. Larry Crabb, e um livro espetacular que abençoou muito a minha vida, muito impactante, e eu quero compartilhar com você. Hoje, na leitura de hoje, nós vamos ler uma parábola, que é por onde ele começa o livro contando uma parábola que vai ser a base para todo o restante do livro. Então, nós vamos ler a parábola e a introdução na leitura de hoje. Uma parábola. Pergunta noturna. O que estou fazendo de errado? A pergunta nunca esteve muito distante da mente da mulher. Nesta noite, ela gritava de lugares profundos em seu íntimo, exigindo a resposta que nunca veio. Veja minha vida. As coisas não estão saindo como eu esperava. Por que não me sinto melhor a respeito de mim mesma? Por que a vida é às vezes tão difícil? Devo estar fazendo algo muito errado. A mulher não acreditava que estava sendo castigada por uma divindade vingativa por causa de erros cometidos. Embora esse pensamento fosse às vezes difícil de afastar. Ela cria, porém, que havia um estilo certo de vida, o qual facilitaria as coisas. É claro que havia, mas não conseguia encontrar o caminho. Aqui em casa, à noite, não conseguia fingir tão bem como fazia nos dias ocupados, fazendo de conta que estava satisfeita, que Deus a abençoara o suficiente para chamá-lo de bom. Na solidão que sufocava sua alma, as lembranças voltavam, tempos em que se sentira viva, feliz e boa, e das ocasiões em que se sentira muito mal. Essas lembranças voltavam com frequência, especialmente depois do cair da noite, e elas haviam moldado sua visão da vida no que almejava de melhor, das bênçãos pelas quais estava disposta a lutar, e, portanto, esperava que recaíssem sobre ela. A mulher ansiava por sentir novamente a alegria que conhecera antes e também evitar o sofrimento do qual não podia se esquecer. Sabia o que desejava, mas não conseguia encontrar o caminho. Sua vida era disfuncional. Obrigada, Deus. A mulher se obrigou a orar enquanto se enfiava nas cobertas. Sei que vai me levar para o céu quando esta vida terminar. Obrigada pelo dom da vida eterna que eu nunca poderia alcançar por mim mesma. Sei que tem um plano para mim, agora, antes que eu vá para casa. Vou confiar na possibilidade de pô-lo em prática. Antes de o sono chegar, ela acrescentou: qual o obstáculo que estou criando? O que estou fazendo de errado? Na escuridão silenciosa do quarto, a mulher esperou. Deus certamente responderia à sua pergunta e lhe mostraria o que fazer para receber as bênçãos de uma vida melhor agora. As bênçãos que tinha certeza de que Deus pretendia que o seu povo gozasse. Eu faria tudo o que preciso, se apenas soubesse o que é, disse a mulher. Esse foi o seu último pensamento, antes que o sono a resgatasse da pressão de imaginar o que seria. Quanto tempo depois aconteceu, ela nunca soube. A mulher sentou-se na cama, completamente acordada, mas de maneira diferente quando o despertador tocou. Esse despertar foi novidade. Se tivesse olhado para o relógio ao lado do leito, teria visto o mostrador brilhar com 4 zeros. Entrara num mundo além do tempo. A voz não a despertara, mas ouviu-a claramente. Vim para mostrar-lhe o novo caminho.
Quem estava ali? Quem falara? Não conseguia ver ninguém. Se houvesse um corpo por trás da voz, ela não conseguiria vê-lo. A escuridão era total. É um sonho, disse para si mesma. Deitaria de novo e ela iria embora. A voz falou outra vez no mesmo tom nítido. É a sua hora. Vim para mostrar-lhe o novo caminho. Está suficientemente escuro agora para que possa ver. Isto não é um sonho, pensou a mulher. Estou contente que veio, disse ela em voz alta. Preciso desesperadamente encontrar um novo caminho. Orei muito para saber como melhorar a minha vida. Nada que tentei até agora deu certo. Preciso descobrir o novo caminho de que está falando. Abrindo parênteses até aqui, a parábola conta a história de uma mulher que estava em crise por não estar vivendo como ela gostaria, e ela faz a sua oração ali e ela tem uma visão, um sonho, onde Deus aparece para ela. Continuando aqui. Você está procurando outra versão do antigo caminho. Vim para mostrar-lhe o novo caminho. A mulher ficou intrigada, mas não silenciou. Concordo que há muitos meios que não funcionam. Minha vida é uma prova disso. Tentei tudo o que podia para mudar o modo como me sinto, para melhorar minha vida. Por favor, se tem qualquer misericórdia, mostre-me o que estou fazendo de errado, que me impede de ser o que tanto desejo. Estou pronta a aprender um novo caminho, e para isso serei uma discípula obediente. Você procura um método para fazer a vida funcionar. Esse é o velho caminho. A voz mostrava paciência, como a voz de um avô ensinando o neto enquanto caminham juntos. Qualquer método que escolher se torna o seu senhor. Você serviu a muitos senhores em sua vida, mas o seu alvo se manteve constante. Não quer nada além da vida melhor que sua experiência mostrou ser desejável. Esse alvo é o seu ídolo. Esse alvo é o seu ídolo e, portanto, deve ser abandonado. Vejo o que está querendo dizer, replicou a mulher, embora não visse nada. Sim, acredito que esteja certo. Muito certo, na verdade. Seu ponto é revolucionário. Preciso encontrar um caminho espiritual. Meu alvo deve ser Deus e seu método a obediência. E a oração. Sim, devo fazer o que é certo e confiar a Deus os resultados. Está dizendo exatamente o que acabei de ouvir de uma mulher sábia, mais idosa, em minha igreja. Foi muito interessante. Ela disse a verdade, mas você não ouviu. Foi por isso que vim. Bem, penso que ouvi o que ela tinha a dizer. A mulher estava mais indignada do que desanimada. Agradeço por ter vindo reforçar a mensagem dela. Vamos ver. Sim, me lembro. Ela disse que eu estava me esforçando para compreender e viver pelo princípio da sequência. Sabe, a ideia de que B segue-se a A, de modo que se eu quiser B, devo descobrir o A que fará isso acontecer. Abrindo parênteses, quero dar um exemplo aqui. Durante o livro, ele sempre vai falar, né, da ideia de B. B é o destino, é o desejo, né? É o alvo da pessoa. E o A, ele fala de dois pontos, o ponto B e o ponto A. O ponto B é o sonho, é o desejo de todo ser humano. E o ponto A
é aquilo que eu preciso fazer, é o método para alcançar o ponto B. Um exemplo, se eu pretendo ir a Brasília, né? Vamos dizer que Brasília seja o ponto B, é o meu desejo ir a Brasília. E então eu vou no ponto A, eu vou ver o que eu preciso fazer para chegar a Brasília, por qual caminho eu vou, por qual estrada eu vou, né? Então as estradas que levam a Brasília são os métodos, né, que eu tenho vários métodos para eu chegar até lá. E na vida a gente tem um desejo e a gente vai tentar descobrir qual o melhor método para chegar a esse desejo. Fechando parênteses, continuando a leitura. Ela estava totalmente certa. Quero saber o que deve ser feito para mudar minha vida para melhor e me manter longe de problemas no futuro. Disse também que, em vez de me esforçar tanto, devo aprender a orar. Tinha novamente razão. É claro que continuo tendo de obedecer, mas desde a minha conversa com ela, estou orando muito mais. Por que você ora? Um ar gelado varreu repentinamente o quarto. A mulher procurou defender-se dele. Por que oro? Que pergunta estranha. Estou certa de que sabe os ensinamentos. Peça e receberá. Agarre-se a Deus e não deixe que se vá até que o abençoe. Importune, se necessário, até obter uma resposta. Não aceite menos do que todas as bênçãos que Ele reservou para você. Esse é o antigo caminho. A mulher franziu a testa. A voz não conhecia os ensinamentos do livro sagrado? Um pensamento amedrontador cruzou então sua mente. Uma pessoa por trás da voz talvez soubesse os ensinamentos, mas não cresce neles. Estaria conversando com um demônio? Um falso profeta? Uma serpente estaria no quarto com ela? Como pode ser isso? Respondeu ainda mais indignada. Minha vida é difícil. É certo orar. Levo todos os meus problemas a Deus. Está por acaso querendo dizer que a oração é o antigo caminho? A oração não é o antigo caminho. A sua oração é que é. A mulher começou a chorar. Por que zomba de mim? Estou desesperada. Pensei que me mostraria um novo estilo de vida. O que fez até agora pode induzir-me a perder a pouca esperança que me restava. Seus desejos ainda não estão amadurecidos. Os pequenos afetos criam ídolos, deuses sem valor aos quais sacrifica a sua vida. Suas orações destinam-se à adoração de ídolos. Você foi aprisionada pelo seu desejo da vida melhor, que define pelas suas experiências de prazer e dor. Vim para mostrar-lhe o novo caminho, que leva à melhor esperança. Lágrimas da mulher se transformam em soluços e estes em queixumes. Só quero fazer o que é certo para receber as bênçãos de Deus. Há algum erro nisso? Por que não me diz o que devo fazer? Se a voz viera de Deus, ela tinha certeza de que seus lamentos o fariam apiedar-se e dizer-lhe o que fazer. A voz disse: Você quer saber o que é eficaz? Não pediu para saber o que é santo? O choro da mulher diminuiu. São duas coisas diferentes? Sua busca por um caminho eficaz para a vida melhor a levará a seguir os princípios básicos desse mundo e não os caminhos da santidade. Seguir esses princípios pode às vezes tornar sua vida mais agradável, mas jamais satisfará a sua alma. Nunca a levará à melhor esperança. Além do mais, sua determinação
de fazer o que é eficaz é inútil, porque não tem soberania sobre nada, não controla nada. O princípio da sequência não garante nada. Está dizendo que nada que eu faça afeta o que acontece em minha vida? Que não tenho qualquer influência? A influência é real. Ela traz a alegria da responsabilidade e impacto. Controle sobre o que mais importa é uma ilusão. Agradeça por não ter nenhum. A mulher começou a sentir-se diferente, como um neto que acabou de compreender que seu avô era sábio. O que ele estava dizendo aqui para ela, abrindo parênteses, né? Que o que a gente faz influencia sim na nossa vida, traz impacto e responsabilidade, só que isso não quer dizer que nós vamos ter o controle de tudo, de todas as situações. Continuando a leitura. Até este ponto, seu diálogo com a voz tinha sido um debate. Agora começou a ouvir para aprender. A voz continuou: a ilusão de controlar as coisas tem suas exigências, as quais criam pressão que leva à escravidão, e esta, por sua vez, ao fato de se tentar imaginar o que é a vida para fazê-la funcionar. Os que se apegam à ilusão do controle perdem o prazer da liberdade. Não sei se entendi bem. Os bons pais não criam filhos bons? Os que ofertam fielmente não gozam da promessa da segurança financeira? As orações dos filhos de Deus não são sempre respondidas por seu Pai amoroso? Conforme a vontade do Senhor. Ele é soberano sobre tudo. Tenha cuidado para nunca exigir promessas que ele não fez. Os que cometem esse erro pensam que por agir certo, obrigam o Senhor a abençoá-los segundo a sua compreensão da vida melhor. A voz tornou-se então infinitamente amável. Minha filha, você se deixou escravizar pela lei da linearidade. O que a mulher idosa e sábia chamou de princípio da sequência. Ela a obriga a fazer o que é certo para ganhar as bênçãos que deseja. Essa lei não é mais a regra que guia os filhos de Deus. Ela já serviu seu propósito. A conclusão é clara. Ao agir certo, ninguém pode ganhar a vida perfeita, mais tarde ou a vida melhor agora. Ao agir certo, ninguém pode ganhar a vida perfeita mais tarde ou a vida melhor agora. Pela graça do Mestre, essa lei foi substituída pela lei da liberdade. Sob a lei da liberdade, você fica livre para viver o mistério da confiança. Você, porém, não aceitou a autoridade desta nova lei porque exige que desista da ilusão do controle. Você reduziu as exigências da santidade, supondo que possa fazer coisas suficientes para produzir a vida melhor. Isso às vezes dá certo, mas outras não. Você vive então com incerteza e sob pressão e exige conhecer o modo de vida que fará sua vida funcionar como quer. Você manipula, mas não confia. Negocia e não adora. Analisa e interpreta para obter controle sobre o que acontece, mas não depende. Busca a vida melhor das bênçãos de Deus acima da melhor esperança da presença dele. A mulher sentiu como se águas estivessem subindo acima da sua cabeça. Mas eu quero que minha vida funcione. Tenho me sentido tão infeliz. Preciso saber o que estou fazendo de errado. Por favor, quer dizer-me o que devo fazer? Procure apenas a bênção da sua presença e saberá o que fazer. Isso encherá sua alma de alegria. Mas só as bênçãos de Deus me trarão a verdadeira alegria. Preciso saber como alcançá-las. Está errada.
Você só precisa de Deus. Pensei que precisava de Deus porque só Ele poderia tornar minha vida melhor. Quando o Mestre caminhou nesta terra, ele se afastou das pessoas que queriam usar seu poder para obter a vida melhor. Ele não se utilizará dos fracos de espírito. Existe uma esperança melhor do que acreditar que somente a vida seja melhor. O novo caminho a levará até ela. Essas foram as últimas palavras ditas pela voz. No momento em que terminaram, a mulher perdeu a consciência. Ela reentrou no tempo. O mostrador digital do relógio marcava 6:30. A manhã chegara. A mulher esfregou os olhos. A pergunta que fizera ao adormecer continuava presente ao enfrentar o novo dia, mas não parecia mais tão urgente. Ela continuava sem saber o que tornaria sua vida melhor, mas não parecia ter tamanha importância. Sentia um desejo de algo que fosse maior do que as bênçãos da vida melhor. Mas nada do que eu fizer, disse a si mesma, fará com que ela aconteça. Uma pressão que a longo tempo vinha pesando em sua alma estava desaparecendo. Sentiu-se mais leve, mais serena. Será isto o que procurei por tanto tempo? Ela virou a cabeça para a janela para ver o sol da manhã. Ouviu nesse momento uma voz familiar sussurrando. Está prestes a encontrar o novo caminho para viver. Estranho, pensou. Era a voz de uma mulher idosa e sábia. Introdução. Os dois caminhos. Nesse momento exato, você está andando por um dos dois caminhos da vida. Ou decidiu que aquilo que mais deseja na vida está ao seu alcance e se empenha em fazer o que acredita ser necessário para obtê-lo. Ou compreendeu que aquilo que mais deseja está além do seu alcance e vai confiar em Deus para a satisfação que almeja. Você quer Deus, nada menos, nem sequer a sua bênção irá bastar. Se estiver andando pelo primeiro caminho, sua vida está cheia de pressão. No íntimo, onde ninguém vê, sua alma está cansada. Não vê meios de sair da monotonia. Ou talvez a vida esteja indo bem e você satisfeito. Mas sente que há algo errado. Falta alguma coisa. A pressão continua. Se estiver andando pelo segundo caminho, tem esperança. Sua alma pode estar cansada. Seu mundo interior cheio de conflitos que ninguém vê, mas tem esperança. Algumas vezes descansa. Algo está vivo em você. O desejo de seu coração não foi sufocado. Pode saborear a liberdade, e este sabor traz alegria. O primeiro caminho é o antigo caminho. Ele envolve um arranjo confuso com Deus, ou, se não com Deus, então com a ordem do universo, com as regras que fazem a vida funcionar. Se fizer o que deve, obtém o que deseja, seja de um Deus moral que recompensa o bom comportamento, ou de um mundo ordeiro no qual vive eficientemente. Isso o deixa no controle de como as coisas acontecem em sua vida. O antigo caminho promete uma vida melhor, cheia de coisas boas que o fazem feliz. Mas ele nunca cumpre o que promete, embora pareça fazer isso durante um bom tempo. O antigo caminho não funciona por uma razão. Você nunca cumpre completamente com o seu lado do acordo. Ninguém faz isso. A segunda estrada é o novo caminho. Nesse arranjo, Deus primeiro planeja um desejo em seu coração, um anseio que valoriza a presença dele mais do que as suas bênçãos. Ele o convida para viver esse desejo, abandonar-se ao que mais almeja. Isso faz com que perca o controle
mas o liberta. O novo caminho promete uma esperança melhor do que as boas coisas da vida. Ele promete proximidade de Deus e cumpre com ela, embora não imediatamente, e no geral mediante sofrimento. A maioria das pessoas vive no antigo caminho a vida inteira. A maioria dos frequentadores da igreja vive uma versão religiosa do antigo caminho, mais ou menos assim. Se quiser bons filhos, deve educá-los de acordo com os princípios cristãos. Se quiser um bom casamento, procure conhecer o modelo bíblico para o casamento e procure segui-lo ao máximo. Se quiser Deus, abençoe o seu ministério. Siga princípios piedosos da liderança. Se você quer ser emocionalmente saudável, pratique a disciplina espiritual e confie a Jesus suas necessidades. Se quiser amigos íntimos, aprenda a aceitar a si mesmo como um ser vulnerável, autêntico e perdoador. As pessoas que vivem de acordo com o antigo caminho creem na lei da linearidade. Uma lei que declara que existe um A que leva ao B. O método que leva ao desejo. Um A que leva ao B que você quer. Calcule A, faça o que manda e terá a vida que mais deseja. A pressão está ligada. Os que vivem no novo caminho creem na lei da liberdade. Eles se aproximam como estão, não se banham antes de se achegar a Deus. Vão a Deus para se banhar dele. Não se sentem pressionados para mudar apenas a vida interior ou a exterior, mas desejam mudança em ambas as esferas. Estão interessados em criar oportunidade para a mudança, mesmo que isso signifique mergulhar 7 vezes num rio lamacento, ou marchar ao redor do muro de um inimigo durante 7 dias e soprar trombetas. Eles vivem para o desejo mais sincero de seus corações, conhecer a Deus e satisfazer-se nele. Não vivem para uma vida melhor neste mundo. Quando a vida aqui é difícil, quando as coisas desmoronam, revelam mais claramente quem são. São cidadãos de outro mundo, que desejam mais o que está do outro lado que este mundo não pode oferecer. Então, sabiamente, se entregam ao seu mais profundo desejo e confiam em Deus para revelar-se a eles. Essa é a lei da liberdade. Quase todos estamos vivendo no antigo caminho. Alguns sentem o vazio que ele nunca enche. Trabalhamos duro para fazer a vida funcionar, a fim de nos sentirmos bem. A pressão está ligada. Há um novo estilo de vida que remove a pressão. Junte-se a mim, enquanto procuramos por ele. Essa foi a leitura de hoje. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com outras pessoas se abençoa a sua vida. Até a próxima.